Então, é um prazer receber aqui nesta live a Sandra Gaio. E a Sandra é uma fantástica instrutora de yoga e acupuntora. E pode-se dizer que ela faz yoga desde a barriga da mãe. Literalmente. Literalmente. Porque a Sandra, a família da Sandra foram os pioneiros na prática de yoga aqui em Portugal. Então, temos cá a Sandra sobre esta temática, como é que o yoga pode ajudar-nos durante a pandemia. Então, eu pergunto primeiro, Sandra, obrigada por estares aqui, bem-vinda. Obrigada, é sempre uma honra. Eu estou a ficar nervosa, vou ser muito honesta. E no fundo, tu já fazes yoga desde bebê, porquê é que decidiste manter o yoga na tua vida? Essa é uma pergunta assim um bocado difícil de responder. Eu acho que vou ter que contar um bocadinho da minha história para isso. Se começar a ser muito chata, peço que me digam para calar. Mas, eu vou controlar o tempo. Eu vou controlar o tempo. É isso. Agradeço-te. Então, a minha avó, a história da minha avó é lindíssima. Se vocês depois quiserem ouvir a história da minha avó, é linda, linda, linda. Mas pronto, em conclusão, ela encontrou um livro com a palavra yoga, achou muito interessante, comprou, começou a praticar e quis saber cada vez mais, então começou a ter que ir para o estrangeiro, porque cá em Portugal não havia quase nada. Ela ia de 15 em 15 dias a Lisboa de propósito para conseguir fazer aulas presenciais. Não é? Temos que pensar que isto foi nos anos 60. Depois ela começou a estudar muito também no estrangeiro. Havia os cursos à distância, ela fazia cursos à distância com o Brasil e fazia cursos presenciais na Suíça e em França, principalmente. Sei que ela foi a mais sítios, mas principalmente aí. E em 74 abriu o Centro de Yoga do Porto. Por isso já a minha mãe era nascida. Sim. E a minha mãe começou a praticar. Não foi a única dos 5 filhos, mas pronto, vamos falar da minha mãe, não é? Que foi quem me deu à luz, como é óbvio. E bem mais tarde, não é? Ela tirou também o curso de instrutores com a minha avó, que na altura era de 2 ou 3 anos, depois passou para 4 o curso de instrutores. E quando ela engravidou de mim, já a terceira filha, não é? Já era instrutora, já dava aulas regularmente, para além de fazer também como aluna. Então, eu literalmente já fazia yoga dentro da barriga dela, antes até dela saber que estava grávida de mim. Quando eu nasci, eu era muito mimada, tens de pensar que sou a terceira filha, então coitadinha que ela não tem culpa de nada, né? Sou sempre a coitadinha, é maravilhoso. Os terceiros filhos têm uma sorte danada. E então sempre que eu queria faltar à escola, na altura do infantário, a minha mãe dizia, está bem, pronto, então vens comigo para o yoga. E eu brincava com os blocos de meditação e fazia posições que via fazer, e achava aquilo um piadão. Ouvia muito a minha mãe e a minha avó e a minha tia nos cursos de formação de instrutores, que eu de vez em quando também ia, em pequenita, sem perceber nada, achava aquilo, epá, que coisa estranha que eles estão a falar, achava um piadão. Claro que eu fui crescendo, fui-me afastando disso. Mas se me perguntassem, por volta dos, não sei, 10 anos de idade ou assim, o que é que eu queria ser quando fosse grande, em vez de eu dizer que, pronto, as coisas normais que as pessoas dizem, eu dizia que queria ser instrutora de yoga e acupuntora. Não pergunto onde é que eu fui buscar a acupuntora, eu não conhecia ninguém. Mas de yoga é aquele fascínio que nós normalmente temos pelos nossos pais, não é? E eu ainda acredito que os meus pais sabem tudo. Quando eu tenho dúvidas de alguma coisa, eu ligo ao meu pai e à minha mãe, sempre. Eles são os maiores exemplos que eu tenho, realmente. Mas de qualquer forma, depois na vida adulta, não é? Que é, no fundo, realmente quando assumimos, não é? Como é que Sim, foi? mas a questão é que quando comecei depois a praticar yoga por mim regularmente, com 14, 15 anos, eu não queria ser instrutora, não é? Comecei depois a tirar o curso de formação sem querer ser instrutora. Eu na altura tinha outros sonhos, já não queria ser acupuntor, já não queria ser professora de yoga, isso era o que eu dizia em criança. Mas tirei o curso de instrutores e parece que eu fui sempre empurrada para isso.
é engraçado. Eu fui sempre empurrada para o caminho em que estou, seja dentro do yoga e dos vários locais onde trabalho e da forma como oriento, e tenho aqui alunos meus a assistir, eles não me deixam mentir, que eu digo sempre, tenho uma aula planeada e faço outra coisa porque faço aquilo que sinto que eles precisam, não é? Eu fui empurrada para este mundo e descobri que é realmente aquilo que eu sou, não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. Eu, ao ser instrutora de yoga, com o resto de tudo que eu faço, mas o que nos interessa hoje aqui é o yoga, não é? Eu estou a cumprir aquilo que eu sou, eu estou a ser genuína. Olha, isso é espetacular, realmente na vida, quando nós encontramos a nossa paixão, o nosso propósito, aquilo que nos conecta e que sentimos aquilo que exatamente tu disseste. Não é o que tu fazes, é o que tu és. E unir as duas coisas, e aí está um bocadinho a magia quando nos sentimos conectados. E agora eu falo por mim, que realmente na pandemia mexeu com as nossas vidas, adaptação, emoções. Eu própria passei uma fase difícil de depressão e foi nessa altura, o yoga já entrou na minha vida mais cedo, mas eu não fazia a constância, não era constante. E por isso foi só depois desse abanão é que realmente tive o compromisso comigo própria, ok, eu vou fazer isto porque isto faz-me bem e eu sinto-me bem, então eu aí assumi o compromisso e agora faço regularmente. E eu pergunto, como é que o yoga também te ajudou e ajuda nos teus desafios da vida? Fora da altura da pandemia também? Sim. Ok. Então, pronto, eu sou um bocado suspeita, não é? Até porque eu não acho que yoga seja fazer posturas. Acho que as posturas, os trabalhos de respiração e isso vão realmente ajudar com muita coisa, mas vão-nos ajudar a sermos mais genuínos e a não termos as emoções tão à flor da pele, e assim de uma forma mais simples, não é? Depois no dia-a-dia. Vão-nos ajudar a perceber melhor aquilo que somos e aquilo que devemos ser. Não é? Porque se nós estamos na rua e vemos uma pessoa vestida de outra forma, dizemos, epá, olha que pirosa, não é? A quantidade de pessoas que diz isto. E, pelo menos a mim, o yoga ajuda-me a perceber, a fazer, olhar para mim e dizer, espera aí, Sandra, porquê é que estás a dizer isto? Não, isso não faz sentido nenhum. E ajuda-nos a ter uma percepção nossa de outra forma. Então, eu acho que o yoga é isso também, não é? De aprendermos quem somos, descobrirmos melhor quem somos, e em vez de simplesmente sermos as camadas que fomos colocando ao longo da vida em cima de nós. Claro que de uma forma prática, agora, que é mais fácil de entender para quem não é praticante, o yoga vai nos ajudar a não estarmos tão... Temos a não darmos, por exemplo, tantas respostas tortas quando falam connosco, não é? Lá está aquilo que eu dizia, não termos tantas emoções à flor da pele. Vai ser uma altura para nos conectarmos connosco, para libertar o stress, e vou dizer, no início, para quem está no início, a prática de yoga normalmente é muito feliz, mas para quem é um verdadeiro praticante nem sempre é, porque aí vamos descobrir coisas sobre nós próprios que não gostamos, mas também vai nos dar a oportunidade de trabalhar nelas, não é? Então, no yoga não vamos acabar sempre bem dispostos, às vezes no meio choramos, por exemplo, não é? Não sei se já te aconteceu a ti, Maria. Às vezes rimos, às vezes apetece-nos dar um berro, e está tudo bem, liberta isso, e no fim da prática vais estar melhor, aí sim. E vai-te ajudar depois no dia-a-dia a seres melhor. Pronto, eu acho que não sei se respondi muito bem à questão. Sim, foi espetacular. E eu, por exemplo, vou partilhar na prática, no caso, por exemplo, para mim, na questão da ansiedade, eu aprendi no yoga a fazer a respiração alternada, por exemplo, é uma coisa que eu adoro. Há outro exercício que é quando movimentas o olhar para o ombro muito devagar, eu não sei o nome, provavelmente, não é? Ou seja... Esse é um kriya. Primeiro começaste a falar nos pranayamas e depois agora estás a falar de um kriya, não é? Eles são extraordinários.
Lá está, como dizíamos, mesmo a própria prática de yoga física não é só posturas, tem isso, não é? Tem trabalhos de purificação e limpeza, que são os kriyas, tem trabalhos de energia que são à base da respiração, que são os pranayamas, e muita coisa pode ser completamente feita isolada da aula. Uma das coisas que mais importante é mesmo realmente a respiração, porque com isso vamos conectar tudo. E depois no dia a dia, epá, já não tenho tantas dores de costas, ou estou a sentir mais ansiosa, espera aí, eu aprendi que posso fazer isto para me acalmar, ou estou com insónias, posso fazer isto para pelo menos não me preocupar tanto com as insónias e pode ser que me ajude a vir o sono. Eu fui obrigada a usar ontem à noite algumas técnicas dessas, não é? Há questões mais práticas, quase que de yoga terapia, não é? Que também nos ajudam nessas situações. E é muito interessante, porque podemos partilhar também com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, e para nos ajudar a andar bem, a criar paz. Olha, tem aqui até algumas pessoas a darem a sua opinião. Sim, alguém a dizer obriga-te a parar e isso é melhor para mim, que é engraçado, sim. Eu por acaso dizer que já tinha acontecido chorar na prática, sim. É isso mesmo. E eu por acaso, todas as ferramentas que adquiro no yoga, para mim não existe exatamente uma explicação, porque só sentindo e só fazendo é que a pessoa consegue realmente perceber o poder do yoga no corpo físico e emocional. E no meu caso também foi muito ter paciência comigo própria, com o corpo e com a mente. Ter essa paciência criou em mim durante a prática. Ajuda mesmo muito. E nesta fase da pandemia nós andamos tão alterados, que eu tenho tido muita gente a começar a praticar agora, nesta altura até. Olha, isso é uma das perguntas, que é as pessoas que nos estão a ouvir que ainda não praticam yoga, até porque este live vai ficar gravado no YouTube para quem não consegue ouvir todo o live. Quem nunca fez yoga pode começar agora a fazer yoga online? Perfeitamente, aliás, eu aconselho vivamente. Agora, temos de pensar o que é o ideal para nós, porque há muitas formas de se praticar. Uma pessoa pode simplesmente pegar no livro, ver posições de respiração e tentar por si, mas eu pessoalmente acho que uma pessoa deve ser sempre acompanhada. Há muitas histórias aí de lesões e coisas muito graves. Atenção, olha, está aqui até uma aluna minha que começou há um mês agora online comigo. Obrigada, Carolina. E outras pessoas que começaram também. Até estou a achar o máximo aparecer aqui os comentários. Que máximo. Obrigada, Dulce. Gosto de ver aqui as pessoas realmente a dar feedback, é espetacular. Por isso, desculpem ter-me distraído agora um bocadinho. Mas sim, uma pessoa pode lá estar, pegar no livro, ir ao YouTube, ver coisas, e realmente há até muito bons professores no YouTube e até terem algum cuidado disso, mas não é o mesmo do que tu estás a ser acompanhado. E ser acompanhado não tem de ser necessariamente de forma presencial. Eu tenho até alunos que nem sequer são do Porto, que foi graças ao online que puderam praticar comigo. E conheço muitos colegas meus que estão com a mesma situação, que têm alunos até de fora e às vezes até estrangeiros. Eu tenho até alguns alunos também estrangeiros. E é muito interessante ver isso, porque tu, graças a isto, não é? De poderes, o online é espetacular, vamos ser muito honestos. Como é que tu poderias às vezes praticar com aquela pessoa que também admiras tanto? É graças ao online, não é? Eu dou aulas por mim, dou aulas em algumas escolas, está aqui até o Soul Food, é um restaurante, por exemplo, que eu gosto muito, mas uma das sócias é de uma escola onde eu também dou aulas. Achei piada agora ver lá entrar aqui no live. Porque nós podemos ajudar os alunos, nós conseguimos corrigi-los através do vídeo, nós podemos fazer perguntas de como é que te estás a sentir hoje, tens essa dor, então vamos fazer este ajuste desta forma, porque os ajustes nem sequer são iguais para toda a gente, nós temos corpos diferentes, nós temos personalidades diferentes, nós temos necessidades diferentes. Então, para quem quer praticar online, acho muito bem que o façam, é uma ótima oportunidade até de experimentarem com mais do que um professor, mas certifiquem-se que são acompanhados. Isso é o mais importante. E não tenham medo de falar com a pessoa que vos orienta. Não tenham medo, tá? Se não quiserem falar à frente da turma, falo, não é? Porque também dá para ter particular, não tem que ser em aulas de grupo.
mas consegue-se muito mais acompanhamento do que uma pessoa imagina, muito mais. Tenho visto evoluções inacreditáveis. Olha, Sandra, e toda a gente tem uma vida muito preenchida, muito cheia, e eu vi os teus horários de yoga, até porque fiquei com curiosidade de experimentar as aulas logo de manhã. E diz-me como é que as pessoas encaixam, quais são os horários que tu tens, de forma a que as pessoas encaixem o yoga nas suas vidas. Então, os vários locais onde eu trabalho têm o seu horário, não é? Então, há sítios onde eu dou aulas de manhã, outros ao final da tarde, outros ao almoço, etc. Mas online? As minhas turmas, sim, tudo online. Neste momento, que remédio temos, não é? A turma que eu criei no online, criei em março do ano passado, não é? Nós fechamos uma sexta-feira, no sábado de manhã a seguir já eu estava a dar aulas online, a tentar perceber como é que se mexia no Zoom, foi uma aventura. E o meu horário é lançado todas as semanas, não é sempre o mesmo. Ou seja, todos os domingos eu lanço um horário que nem sempre partilho online, por erro meu, eu tenho que começar a usar melhor esta ferramenta da publicidade. Mas partilho sempre no grupo do WhatsApp dos meus alunos. E durante a semana eu vou percebendo quais são os horários que funcionam melhor, quais é que não funcionam tão bem. Os alunos vão-me falando, por exemplo, agora alguns alunos já estão a começar a ir trabalhar presencialmente, ou têm que levar os filhos à escola e assim. Então eu vou ajustando devagarinho, vou tentando pelo menos ajustar devagar aos horários que os meus alunos podem, e eu também, claro, não é? Porque às vezes também tenho consultas de acupuntura ou as aulas nos outros locais. Neste momento, o que eu procuro mais é ter aulas de manhã cedo. Curiosamente, meio da manhã não tenho tanta gente. Então, eu ando a dar... e depois a duração das aulas, também ajustada de acordo com isso. Então, até estou com aulas às 7h15 da manhã. Tenho às vezes gente de pijama a fazer aula. Tenho aulas normalmente à hora do almoço, quer a da manhã, quer a da hora do almoço, normalmente é à volta dos 45 minutos. Uma aula curtinha. Final de tarde, tenho 2 ou 3 finais de tarde, sempre, normalmente à volta de 1 hora. E depois tenho sempre ao sábado e ao domingo, exceto no domingo de Páscoa, que aí não vai haver, que também é à volta de 1 hora. Às vezes, ao sábado, às vezes é entre 1 hora, 1 hora e um quarto, e ao domingo, normalmente é 1h30, 1h40. Que assim dá para todos os gostos. Por exemplo, ao sábado é extremamente leve, ao domingo é normalmente a tortura semanal, as da manhã são muito à volta do movimento, do desbloqueio, as da hora de almoço normalmente são muito slow, portanto, lá está, os alunos que aparecem nessas aulas, de acordo com as características dele, eu vou ajustando. As de final de tarde varia muito de quem vem, porque eu dou a aula para o aluno, não é para mim. Para mim faço eu a minha prática e eu vou assistir a aulas de colegas meus, não é? Mas a aula é para quem está a assistir. Então, de acordo com isso, elas têm necessidades diferentes, de acordo com as pessoas que estão, de acordo com o horário em que é, e assim. Por isso não existe desculpa, ou seja, quem quer realmente arranja um cantinho ou de manhã, ou no almoço, ao fim do dia, ou no fim de semana, sem dúvida. Exato. Podem dizer, olha, Sandra, achas que dá para criar turma neste horário? E eu posso perguntar, a ver se há mais gente, caso eu tenha disponibilidade. Há sempre essa conversa, há sempre essa liberdade de falar para ver o que é que se pode fazer, não é? Olha, é engraçado, vou ler aqui um comentário que é: ajudas-me sempre em tudo no meu reencontro comigo mesma. E eu achei engraçado este comentário de uma aluna tua, daquilo que tu disseste, da frase que tu disseste. Aquilo que somos, o que é realmente aquilo que somos e aquilo que devemos ser, não é? E às vezes quando vamos para uma cidade nova em que não conhecemos ninguém e mantemos as nossas práticas, comemos de forma saudável na mesma, e aí, ou seja, nós estamos a ser nós mesmos para as pessoas que têm algumas dúvidas, aquilo que realmente são, uma das formas é esta, ou seja, quando não conheces ninguém à tua volta, o que é que tu fazes? Porque tu vais fazer isso por ti própria. E por isso vem ao de cima aquilo que chama-te mais a ti, o que realmente tu és. E realmente o yoga conecta-nos muito connosco. Eu pergunto, Sandra, para aqueles que realmente nunca leram, o yoga tem alguma conexão também com a parte espiritual?
Ui, de que maneira? O yoga é espiritual. O resto é para ficar bonito, para nos ajudar a chegar lá. A maioria das pessoas que vêm para o yoga vêm pela questão física e não há problema nenhum nisso. Atenção, não estou a dizer que o espiritual é melhor ou pior do que o físico. Nós vivemos no mundo físico. Eu acho que foi ontem, não tenho a certeza, mas acho que foi ontem que eu disse até na aula sobre isso, não é? Nós somos uma alma muito bonita, muito luminosa, etc., que adota um corpo para fazer a sua experiência no tempo. Se nós adotamos um corpo, não podemos menosprezar. Então, por mais que queiramos fazer esse caminho vertical, que é o caminho espiritual, nós precisamos também de cuidar da parte horizontal. E isso cabe-nos, então, comer bem, viver bem, movimentar-nos, conectar-nos com as pessoas, não é? Tudo faz parte aqui da vida no mundo, de cuidar das pessoas à nossa volta, dos animais, das plantas, do planeta, do universo, para podermos, então, evoluir espiritualmente. Não faz sentido uma pessoa querer fazer um caminho espiritual se não tratar também dessa parte, primeiro, mais física. Quer dizer, anda a menosprezar o meu corpo, a maltratá-lo e a maltratar o meio em que ele vive, não vamos ficar em condições de conseguir evoluir espiritualmente. É um todo. Então, é muito importante, quando uma pessoa quer começar a evoluir, também olhar um bocadinho para as filosofias do yoga. Mas a parte boa é que quem tem preguiça, um bom instrutor vai acabar por começar a introduzir isso nas aulas sem a pessoa dar conta. Não é preciso usar às vezes nomes estranhos nem nada para introduzir essa parte teórica. E muito interessante ver isso, que as pessoas, muita gente nem sabe que está a apanhar aquelas ideias todas da filosofia do yoga, porque elas são realmente completamente atuais. Apesar de terem mais de 5.000 anos, são completamente atuais. É muito bonito ver isso. É a minha paixão, não sei se está para perceber, mas é a minha paixão. E, por exemplo, para quebrarmos aqui com alguns mitos, um mito. Não sendo vegetariana, posso fazer yoga? Podes, eu deixo-te. Não. Não, olha, então o maior exemplo que eu posso dar é, por exemplo, da minha mãe e da minha avó. Eu sou vegetariana, eu sou 100% vegetariana, ou como dizem hoje em dia, vegan, mas, por exemplo, nem a minha mãe nem a minha avó são. Minha avó acho que chegou a ser vegetariana e seguir um regime macrobiótico durante uns anos, quando era mais nova, mas depois abandonou. Não me perguntes porquê, porque honestamente não falei com ela sobre esse assunto, que me lembro. Mas não é preciso. Uma pessoa tem que fazer o caminho à sua maneira e de acordo consigo. E se realmente começar aos poucos a fazer sentido o vegetarianismo, então devagarinho pode ir nesse caminho. Mas sempre com muita cabeça, sem medidas drásticas. Isso é o pior, é querer mudar tudo de um momento para o outro. Toda a gente sabe que há certas coisas que fazem mal. Agora saindo da alimentação, porque é um assunto muito sensível para algumas pessoas. Vamos pensar, por exemplo, o tabaco. Acho que ninguém diz que o tabaco faz bem à saúde. Pronto, certo? Há muitos anos atrás dizia-se, era até uma coisa recomendada pelos médicos, mas felizmente descobriu-se que é verdade, não é? E, no entanto, se tu fores fumador, podes praticar yoga. O teu instrutor é que tem que saber disso, porque há certos trabalhos que vão ser feitos de forma diferente, mas tu podes praticar yoga. O yoga é para todos, independentemente de tudo. Depois, para ti, se tu sentires, ok, está na altura realmente de dar o próximo passo, vou tentar, por exemplo, reduzir no tabaco, muito bem, faz. A pessoa que te orienta, de certeza que está disponível para te ajudar no que puder. Então, seja a parte de, eu tenho que ser calmo, eu tenho que ser vegetariano, eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser magro, eu tenho que ser... Isso aí são desculpas. Isso são tudo desculpas para não se praticar. E é preferível que a pessoa diga simplesmente, eu não quero. E está tudo bem. Porque também vai haver pessoas que nunca vão querer e talvez não seja para elas, ou talvez tenham que escolher um estilo diferente, porque há muitos estilos. E está tudo bem. O yoga é para todos. E para alguns será fazer posturas difíceis, para outros será sentar, só respirar, e para outros será fazer uma caminhada ou ir fazer surf. Porque o yoga significa união. União contigo, união com o universo. E para isso, às vezes, nem tens que saber que a palavra yoga existe. Olha, que espetacular. Engraçado isso que tu disseste,
a escolha de diferentes, de estilos diferentes, ou seja, é a pessoa dizer eu escolho fazer yoga, eu escolho fazer isto por mim, ou seja, é uma escolha. A pessoa não é ser eu tenho que fazer, mas sim eu escolho fazer. É completamente diferente isso, porque se tu dizes eu tenho, vai ser uma imposição que colocas a ti. Então tu obrigas-te a alguma coisa, não vais com a mesma disposição. Agora, se tu queres, tu arranjas maneira, sempre. E é engraçado que estávamos a falar aqui da alimentação, e é engraçado que quando realmente, no meu caso, eu assumi o compromisso de fazer regularmente, eu penso que como o yoga faz com que estejamos mais atentos ao corpo e à mente, depois começamos a perceber mais os sinais do corpo, ou seja, desenvolvemos também uma inteligência emocional, ou seja, quando é que estamos cansados, quando é que estamos ansiosos, quando é que temos realmente fome, qual é a comida que não nos faz tão bem, e eu digo isso, pronto, porque eu senti isso, e isso também realmente é um dos benefícios. Sim, mas ele traz esse benefício. O problema é que muita gente já se apercebe disso e não cumpre aquilo que o corpo diz, não é? Eu até vou contar aqui uma coisa que talvez não dê a melhor imagem de mim para alguns, para outros dará uma ótima imagem de mim. Pronto, é o que nós vivemos muito nesta coisa da imagem, não é? Mas eu, por exemplo, não passei bem esta noite. Não passei. Sei que foi pela parte digestiva, apesar de um dos principais sintomas ser dores de cabeça. Usei alguns recursos, mas mesmo assim não passei bem a noite. Tirava hoje a aula às 7h15. Eu tive que dizer, gente, eu vou cancelar a aula porque eu não estou bem. Se eu me tivesse, porque eu iria conseguir acordar, e tenho aqui alunos que se inscreveram nessa aula e que não a fizeram, adiei para amanhã, mas eu não estaria em condições. Eu ia dar demasiado de mim para ficar pior, para não recuperar e para os meus alunos não receberem algo que merecem, da maneira que merecem. Então nós temos que perceber que quando nos respeitamos a nós, mesmo que seja indiretamente, vamos estar também a respeitar os outros. Nós temos que cuidar de nós para ficarmos em condições de cuidar do outro também. Não é? Isso é uma aprendizagem interessante, no sentido em que muitas vezes nós damos, ou trabalhamos e não fazemos uma pausa, e a verdade é que se cuidarmos de nós, se fizermos essa pausa, se nos permitirmos dizer não aos outros, para que mais tarde, não é? Neste caso tu no dia seguinte, podemos dar o nosso melhor. Então a pessoa aprender também a criar, não é? Este espaço, esta observação. Sim, e isso é uma das ideias que nós temos que mudar na nossa sociedade, porque não sei se já deste conta, mas uma pessoa que trabalha, que se farta, é bem vista. E uma pessoa que não trabalha tanto é mal vista. E isto é um erro muito grande. Isto é um erro muito grande e é uma ideia que, na minha opinião, se deve alterar aos poucos. Uma pessoa tem o direito de dizer não e deve fazê-lo de vez em quando, e de ficar um dia de papo para o ar, por exemplo, ou de ir dar uma caminhada ou assim. Porque ela tem que ter tempo para ela. Nem é só tempo para a família, que isso também tem uma importância enorme. Não, mas tempo para ela. Não é? E na nossa sociedade nós achamos que trabalhar é que é bom. E não, tem o seu mérito, assim como o tempo para a família tem o seu mérito, assim como o tempo pessoal tem o seu mérito, não é? Tudo tem. E nós temos que, não é só saber, é começar a aplicar e a começar a olhar o outro também com os olhos de quem percebe que é preciso dar essa oportunidade ao não. Mas sabes, é engraçado porque depende muito das culturas, isso principalmente na nossa e outras latinas, mas por exemplo, eu e o Miguel ambos somos coaches, eu sou coach e terapeuta e temos clientes em Londres que valorizam muito a agenda, terminar a horas, e também na Dinamarca. É ótimo, e realmente na Dinamarca o que é incrível é que é quase como se pagam mais se nós, na transformação que fazemos, for em menos tempo.
O que é incrível, porquê? Porque valorizam muito o tempo e valorizam muito o parar e quando estão em ativo realmente fazer com que tenha significado uma intenção. E realmente isto ligado ao yoga, eu penso que cada prática também traz uma intenção, é isso? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E tu deves-te aproveitar disso, mesmo que não seja proposto. Se tu tens algo que já queres trabalhar, mal te sentas no tapete para começar a tua prática, é claro que eu estou agora a falar da prática física porque é aquilo que nós podemos usar para depois chegar mais longe no resto, não é? Como já disse antes. Mas podes pensar, ok, então qual é o meu grande objetivo? Olha, é arranjar, por exemplo, tempo para mim. Então crias a tua intenção e repetes. Eu normalmente peço para repetir 3 vezes, não é de uma forma positiva, sempre no presente. E tu, como coach, deves perceber muito mais disto do que eu, não é? E dizer isso mentalmente, ou se estiver sozinho em casa, não é? Até dizer em voz alta. É muito interessante e é muito difícil ouvirmos a nossa própria voz. Não é? Há muitas formas sim, de nos valorizarmos e de nos ajudar a ficarmos no caminho que queremos e a atingir aqueles objetivos. Mas para isso também temos que perceber se os nossos objetivos são os corretos. E lá está, o yoga ajuda a perceber isso. Mas nós temos mesmo que nos valorizar e sem arranjarmos esse tempo, não é? Sem começarmos a criar esses caminhos, mesmo que depois mudem, porque é normal mudar. Vai ser difícil uma pessoa não se valorizar. Então, vamos tentar começar a gostar da pessoa que somos e tentar perceber em que é que podemos evoluir. Ou seja, também existe aqui a autoestima, a autovalorização, o cuidarmos de nós e gostarmos de nós exatamente como somos. Exatamente. E não quer dizer que não tenhamos que melhorar certas coisas. Uma coisa não implica a outra. Se nós sentimos que há alguma coisa que temos que mudar, então muda. Mas tens de perceber só o porquê. Queres mudar isso porquê? Porque realmente, pronto, achas que a sociedade pensa que isso é feio? Porque sabes que é algo melhor para a tua saúde? Ou por causa disto, ou por causa daquilo, não é? Não há problema nenhum em alterarmos coisas em nós. Temos é só perceber o porquê. Sim. E também é engraçado isso do porquê, nós estarmos muito atentos realmente quando perguntamos o porquê, não o que a mente nos diz, não é? Porque depois começamos a pensar muito, mas realmente o que é que o corpo nos diz? Que emoções é que temos? Eu escolho fazer yoga e que emoção é que eu tenho? Ou seja, o que é que o corpo nos diz e porquê? Porque é que isto é importante? Porque realmente a consciência veio mais tarde que o corpo, não é? A nossa parte animal está cá há mais anos. E então a forma de comunicar é através do corpo e das emoções e das sensações. E muitas vezes nós, mente, não é? Ignoramos, não queremos perceber ou não sabemos observar ainda. Então, realmente, o nosso verdadeiro eu comunica connosco através do corpo. O corpo vem em primeiro. É esta comunicação verdadeira. E eu falo por mim que, claro que não é fácil. Não é fácil nós ouvirmos sempre o nosso corpo e às vezes não queremos ouvir. E para dizer que realmente, sem dúvida, que o yoga ajuda nisto, nós ouvirmos o nosso corpo e acalmarmos a mente. Não é controlar a mente, nem fazer com que o pensamento pare, é observar, estarmos atentos. Exatamente. E é aqui alguém nos comentários diz assim: equilíbrio é a palavra-chave. E eu pergunto, como é que se tem equilíbrio entre a disciplina e este respeito connosco? Como é que se encontra este equilíbrio? Eu acho que isso vai depender um bocadinho também da pessoa que tu és. Porque há pessoas, nós somos tão diferentes, não é, uns dos outros, e o yoga valoriza isso. Tens que tratar da pessoa que és. Então, para isso também há muitos estilos até de yoga, não é? Por exemplo, eu sou de Hatha Yoga de energia, apesar de também orientar Vinyasa.
Mas tens, por exemplo, o Ashtanga. O Ashtanga é um tipo de prática que tu praticas todos os dias, religiosamente. Claro que há exceções, por exemplo, os dias de lua nova, lua cheia, praticas meditação, por exemplo, não é? Normalmente há um dia de descanso. Durante o período, para a mulher, às vezes convém ter ali uns dias de descanso ou com modificações de prática. Eu não sou da Ashtanga, está bem? Por isso que eu estou a dizer foi aquilo que eu fui aprendendo com o que me disseram, mas eu não sou da Ashtanga, ok? Por isso, se houver aqui alguém da Ashtanga para falar isto bem melhor do que eu, e peço desculpa se estiver a dizer algum erro. Mas nós temos que perceber quem é que somos. Então, essa é uma prática boa, por exemplo, para quem precisa de muita disciplina, não é? Em que tem ali 1h30 em que tem que ficar ali a fazer aquela prática que é sempre a mesma fisicamente, mas atenção, vai-te dar informações muito interessantes, porque tu fazes a mesma postura todos os dias, mas tu vais sentir coisas completamente diferentes. Mas isso também pode acontecer noutro tipo de prática, não é? Por exemplo, as minhas aulas, por norma, são sempre diferentes. E no meu caso, pronto, dou aulas, lá está, muito diferentes umas das outras, de acordo com o público que tenho. Mas também sei que tem alunos que, para além de fazerem isso, ainda praticam com outros professores, praticam com mais do que um, lá está, mais uma vez, a vantagem do online, ou fazem também sozinhos, e assim, e há pessoas, por exemplo, em que não podem praticar demasiado. Tem que ter uma prática, por exemplo, sempre muito suave, por isso, talvez até mais a nível de alongamento e deixar ficar e de relaxamento, não é? Temos até uma prática que é o Yoga Nidra, que é à base do relaxamento profundo, não é? Uma prática longa de relaxamento profundo, normalmente nunca é menos do que meia hora, 40 minutos, se for uma prática só disso. Então há que perceber o que é que nós somos. Então, uma coisa boa é primeiro experimentar e começarmos a observar no dia a dia e perceber, espera aí, que tipo de pessoa é que eu sou? E repare que, por exemplo, tenho sempre muitos objetivos, mas deixo tudo a meio. Opa, espera aí, eu preciso mais disciplina, não é? Então vou escolher alguma coisa que me obriga a ter mais disciplina. Então, por exemplo, no meu caso, eu preciso muito dessa disciplina, mas dentro do estilo de yoga não poderá ser a Ashtanga. Sou uma pessoa extremamente frágil, principalmente fisicamente, e a Ashtanga é demasiado forte para mim. Adoro, não vou negar, faço ali uma prática, fico, mas depois ressinto muito se fizer demasiado. Então, no meu caso, eu tenho, quando eu pratico sozinha, normalmente são práticas extremamente suaves. Faço fazer uma ou outra, um bocadinho mais puxada, mas são extremamente suaves. E sei que não posso praticar todos os dias. Não posso. Estou a falar de prática física. Mas tenho que ter ali, por exemplo, no meu calendário, ok, desta a esta hora eu vou fazer isto, aquela hora. Não é? Eu preciso de me obrigar a ter esse tipo de disciplina. E quando digo aqui no yoga, será também no resto. Por exemplo, não, daquela àquela hora eu vou estar só a almoçar e descansar, por exemplo. E das 2 às 3 vou estar no live com a Maria. E das 3 às 5 vou fazer isto. Pronto. Tenho mesmo que me obrigar a ter esse tipo de disciplina, incluindo pôr tempo para não fazer nada. Olha, isso é muito importante, sim, sem dúvida. É muito importante. Mas haverão outras pessoas que são tão rígidas que provavelmente elas têm que se libertar dessa história do horário. Então é interessante uma pessoa conhecer-se assim. E neste caso, o que eu aconselho é as pessoas até procurarem um coach ou assim, porque vai ajudar a perceber para onde é que a pessoa tem que se dirigir e como é que tem que fazer as coisas, não é? E por isso é que eu acho que, por exemplo, o yoga e o coaching podem se auxiliar muito, realmente, não é? Porque nós não devemos ter medo de pedir ajuda. Não podemos deixar que os outros façam por nós, mas temos que pedir ajuda, não é? Nem que seja pedir ajuda para perceber o que é que temos que alterar e melhorar. E está tudo bem. Eu hoje estou um bocadinho aloada, lá está, da noite que tive e de me estar para vir o período. Por isso, se eu às vezes me tiver a perder muito, Maria, chama-me a atenção. Não, está tudo em ordem, tudo a fluir. Ok. Então, pronto, eu espero ter respondido à pergunta. Sim, no fundo o que também disseste foi que realmente a pessoa pode experimentar diferentes tipos de yoga e perceber qual é que mais se identifica, qual é que é melhor para determinada época da vida, não é? No fundo, exatamente, porque nós vamos mudando. Nós vamos mudando, não é? E é normal que não precisemos sempre da mesma coisa em todas as alturas. E é muito interessante uma pessoa... Lá está, o yoga traz esse autoconhecimento.
Eu vou sempre fazer muita publicidade ao yoga, gente, peço desculpa. Mas olha, mas vou-te dizer que é engraçado, só para as pessoas que nunca fizeram. No meu caso, quando comecei a fazer, eu fazia cross-training, sempre fiz assim, desportos assim. E então eu acho que são complementares, porque eu também preciso libertar essa energia, mas é engraçado que das primeiras vezes gostava-me fazer, por exemplo, o início, ou a prática, ou a parte de relaxamento, ou dependendo da prática em si, há umas mais lentas, outras mais vigorosas, não é? E realmente às vezes a pessoa no início, quando nunca fez, está ali naquela coisa, como é que é isto? E realmente faz parte do processo, porque depois é quase, tu gostas tanto que queres fazer e gostas tanto dos benefícios que queres fazer mais e mais. Então é engraçado isto, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Aliás, temos aqui uma menina que pratica comigo atualmente, que diz aqui, e pensar que eras um tipo e descobrir que és outro. Eu lembro perfeitamente quando falei com ela no início, e espero que esteja tudo bem, Susana, em partilhar. Ela disse que deu-me a entender que gostava assim das práticas mais puxadas e assim, porque ela dizia que gostava de muitas atividades que eram assim mais fortes, mais ativas. E começa a praticar comigo e de repente faz uma aula, que eu penso que foi a de sábado, é extremamente calma. E no fim da aula ela diz, epá, afinal este é que é o meu tipo de prática. Porque as práticas complementam-se muito. Eu pessoalmente não acredito que yoga só seja benéfico. Eu acho que uma pessoa deve praticar algo mais, não é? Mas claro, depende de pessoa para pessoa. Mas também quem faz outra coisa, se vir que começa a praticar yoga, também vai potencializar esse tipo de prática. Não é? Sim, e também é engraçado que à medida que, pronto, vais fazendo com consistência, o teu próprio, que quer dizer, estou a falar por mim, o teu próprio corpo pede mais coisas mais saudáveis, o teu próprio corpo pede determinadas coisas. Ou seja, também é muito engraçado, parece um ser que desintoxica e pede coisas para equilibrar naturalmente. Sim, sim, sem sombra de dúvida. Lá, era como te estavas a dizer há bocadinho, devagarinho o corpo vai-nos dando a informação daquilo que precisa, não é? E é muito bonito, realmente, porque toda a gente ouve o corpo. Vamos ser muito honestos, não precisas praticar yoga para ouvir o corpo, mas que te vai ajudar a estar mais atento, isso sim. Porque se tu estás com uma dor danada, vais parar ao hospital e seu corpo a berrar. O problema é que ele provavelmente já te deu as informações todas, talvez anos antes. Só que tu estavas demasiado distraído com outras coisas para não prestar atenção. Quando ele já não É aguenta muito, mais, pois é muito engraçado nada a fazer. porque existem vários estudos científicos que mostram que as doenças aparecem muito antes a um nível energético e só depois, e emocional, e depois só depois é que é na parte física. Ou seja, o nosso corpo, na parte física, mostra-nos exatamente que é para o ouvirmos bem quando dói. E realmente, no fundo, o que é ser saudável? Nós, na verdade, só notamos quando não estamos bem, quando estamos doentes, porque quando está tudo bem, não nos lembramos disso. E realmente existe uma frase que é faça yoga antes que você precise. É E, e se um calhar, Mr. Hermógenes. e se calhar isso é o ideal, embora quem procura yoga provavelmente seja quando algumas coisas aparecem, não é? E, e também para dizer que toda a gente tem o seu tempo, ou seja, toda a gente tem o seu caminho próprio e existem várias formas para chegar a um destino. E realmente nós dizemos a alguém, olha, faz isto, ou devias fazer isto, depende, porque cada pessoa tem o seu tempo. Sim, é assim, tu podes aconselhar e assim, mas depois tens que deixar que a decisão seja dessa pessoa. Nós temos, dizemos muito aquilo, casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes é em relação a nós próprios, mas outras vezes é em relação aos que estão próximos de nós.
Eu tenho muitos casos, por exemplo, de familiares. É muito mais a nível familiares. Deves imaginar que eu sou a ovelha cor-de-rosa lá da minha família, é óbvio, não é? Cor-de-rosa. Porque eu sou a diferente, sou a vegan, sou a que é trabalhadora independente, a iogas e acupunturas e óleos essenciais e assim, pronto. Sou assim, diferente. Então, à parte, desculpa, está aqui uma menina a dizer que se ouve mal. Peço que se mais alguém estiver a ouvir mal que diga, está bem? Que é para nós vermos o que é que se pode fazer. Pronto, mas continuando, eu sou a alternativa. Chamam-me literalmente isto, sou a alternativa. Eu vejo como um ótimo elogio. Mas então, se há um problema na família, que pode até ser muito facilmente resolvido com alguns trabalhos de iogoterapia, ou com acupuntura, ou com um óleo essencial, não é? Eu, pronto, uso tudo. Não vão recorrer a mim, por norma, é muito raro. Vão recorrer a químicos, vão recorrer a medicação. E, atenção, eu não nego o poder da medicação. Eu acho que muitas vezes precisamos tomar. Temos é que encontrar um equilíbrio. Eu estou de fones. Marta, eu estou de fones. O meu fone é tão bonito, dá para esconder, mas eu estou. Mas se virem que eu posso fazer alguma coisa para melhorar o som, por favor, digam, está bem? Eu não sei, isto é tudo uma novidade para mim. Pronto, devagarinho, se tu não, lá está, tu podes aconselhar, dizer assim, olha, se tu quiseres, eu estou aqui, posso-te ajudar. Ou, olha, na minha opinião, acho que tu devias ir, por exemplo, a um osteopata. Eu tenho uma amiga minha que tens aqui o contacto, se quiseres liga. Pronto, nós fazemos isso. Ou, se quiseres com as agulhas, diz-me e eu ponho. Ou, há um movimento de yoga que é assim, experimenta fazer para ver se melhora essa dor. Se a pessoa faz ou não, isso é com ela. Já fizeste a tua parte. Tá? Entregas. E depois tudo correrá bem. Ou seja, se a pessoa faz ou não, não tem nada a ver contigo. E um dos grandes problemas, e eu falo contra mim porque de vez em quando também cometo esse erro, é que faço e depois estou a perguntar, mas tu já ligaste a essa pessoa? Mas tu já fizeste? Mas tu isso não tem nada a ver contigo. Fizeste a tua parte. Agora entrega. Não é? Acho que nós temos que aprender um bocadinho mais isto de, ok, vês se alguém precisa de ajuda, oferece a tua ajuda. Mas depois deixa ir. Se a pessoa não quiser, tudo bem. E olha, Sandra, duas perguntas finais. Uma, eu achei este live tão fantástico, adorei, e que queria te convidar para depois combinarmos um live sobre acupuntura e óleos essenciais. Aceito? Pronto, então fica aqui a promessa. Todas estas lives e outras sobre temáticas similares vão estar no YouTube e por isso podem ver quando quiserem. E a pergunta final, qual é a palavra ou mantra que tu mais gostas no yoga e porquê? Então, para quem não sabe, ou seja, ninguém sabe, a Maria já me tinha dito que me ia fazer esta questão. E eu pus-me a pensar, e é muito difícil escolher, porque eu acho que não tenho uma de eleição. Eu pensei em dizer o Om, porque reúne tudo em si. Eu pensei em muitas palavras em sânscrito e cheguei a pensar em muitas também em português. Mas eu não tenho uma preferida. Mas acho que aquela que faz sentido dizer hoje vai ser em sânscrito, que são duas palavras. Desculpa, são duas, não é uma. Mas são duas que são ditas juntas. Que é Soham. Soham. Que a tradução é eu sou. Uma forma assim muito simples é isso. Eu tenho muitos professores. Claro que a minha mestre é a minha avó, como já te disse, mas eu gosto de ir aprendendo com muitas pessoas. E tenho um professor de Vedanta muito bom, se alguém quiser ir procurar, que é o Paulo Vieira, que eu achei muita piada, uma vez que ele estava a falar sobre quem nós somos. E ele dizia, pois, porque quando nos perguntam, claro que ele diz isto de uma forma muito mais bonita do que aquilo que eu vou dizer, mas pronto. Quando nos perguntam quem nós somos, nós definimos-nos pela nossa família, definimos-nos
pela nossa profissão, definimos por causa disto, por causa daquilo, do que gostamos de fazer, mas nós não somos isso. Isso é só a quem é que nós estamos conectados, o que é que fazemos e etc. A única altura em que nós realmente dizemos a verdade é quando tocamos à campainha da casa de alguém e nos perguntam: quem é? Sou eu! E Soham é realmente um mantra muito profundo que eu uso muito na meditação. E por acaso vou orientar uma meditação este domingo. Ainda não informei os meus alunos, por isso os que estão a ver já ficam informados. Depois da aula de domingo vamos ter meditação. E provavelmente vamos usar este mantra. E aí na meditação é que se consegue realmente compreender. É muito, muito profundo. Soham. Então terminamos assim com este mantra. Eu sou, e que o nosso eu vai mudando ao longo da vida, e fica a pergunta é quem é que realmente nós somos. E uma forma de nos conectar também é através da meditação. E então, quem é que nós somos? Obrigado, Sandra, foi incrível. Um beijinho para todos os que nos viram. E fica aqui então a promessa da próxima live. E eu vou terminar agora aqui o direto. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada a todos que vieram. Foi fantástico. Espero que tenham gostado. Maria, posso só pedir que digas agora qual é o canal do YouTube? Então, é o meu nome, Maria Menezes. Sim. Obrigada. Pronto. Que é para podermos seguir. Tá Obrigada bem. a todos. Obrigada, um beijinho.